pessoal, meu nome é Tainara Penedo, eu sou professora de Direito Constitucional do ProOrdem Cursos e quero estudar com você hoje o mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional judicial, uma ação para viabilizar o exercício de um direito fundamental. Antes de eu explicar o cabimento para você, quero fazer algumas considerações. A primeira consideração é que o mandado de injunção tem previsão no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 71. Então, abre aí a Constituição da República no artigo 5º, inciso 71, que você vai encontrar a disposição sobre o MI. Agora, não é só o texto constitucional que trata do mandado de injunção. Esse remédio constitucional também encontra regulamentação infraconstitucional. A Lei 13.300 de 2016 é a lei que trata do mandado de injunção, ok? Segunda consideração é a respeito do descabimento de liminar. Então, antes de nós avançarmos no mandado de injunção, no estudo do mandado de injunção, saiba que não cabe liminar no mandado de injunção por falta de previsão legal. Feitas essas considerações, vamos avançar entendendo primeiro quando é que o mandado de injunção pode ser impetrado, quando é que essa ação judicial pode ser ajuizada. A primeira palavrinha que eu quero que você coloque na sua mente e grave é a palavrinha omissão. Omissão. O mandado de injunção vai ser cabível quando houver omissão. Omissão do que, Tainara? Omissão normativa, ok? O mandado de injunção, ele serve para viabilizar o exercício de determinado direito ou liberdade fundamental quando não existe uma norma regulamentadora. Então, pressupõe-se para o ajuizamento de um mandado de injunção que existe uma norma constitucional que trata de um direito ou de uma liberdade fundamental, a qual não pode ser exercida em virtude da inexistência, da falta, da omissão de uma norma regulamentadora. Repito, para o ajuizamento do mandado de injunção, verifica-se a existência de uma norma constitucional que trata de um direito fundamental e não foi regulamentada por uma norma infraconstitucional. Essa omissão da norma infraconstitucional prejudica o exercício do direito fundamental e justifica o ajuizamento do mandado de injunção. Aqui no quadro eu coloco: o mandado de injunção é cabível quando faltar uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Então, há previsão do direito fundamental no texto constitucional, porém ele não pode ser exercido porque não há uma norma regulamentadora. Daí a conclusão de uma omissão normativa, a falta de uma norma, ok? Atenção, essa norma faltante pode ser uma lei em sentido estrito ou um ato administrativo, ok? Por isso que eu falo norma faltante, porque pode ser tanto uma lei ou um ato administrativo qualquer. Tudo bem? Outro detalhe é a respeito da possibilidade de a omissão ser total ou parcial. Imagine a seguinte situação: a legislação existe ou o ato administrativo existe, mas a sua regulamentação é insuficiente, prejudicando assim o exercício do direito fundamental.
É o caso de uma omissão parcial, que autoriza da mesma forma a propositura do mandado de injunção. Então, não é porque a norma existe, mas ela tem regulamentação insuficiente que o mandado de injunção não vai caber. Cabe sim, seja a omissão total ou parcial, seja a omissão de lei ou então de ato administrativo. Deu para entender? Muito bem. Agora, uma pergunta que todos me fazem. Professora Tainara, mas para que serve o mandado de injunção? Ok, ele vai ser cabível quando for necessária a provocação do Poder Judiciário para o exercício de um direito fundamental em virtude da omissão de norma regulamentadora do texto constitucional. Até aí, ok. Mas quais os limites do Poder Judiciário? O que o Poder Judiciário está autorizado a fazer no mandado de injunção? A Lei 13.300 de 2016, no artigo 8º, explica qual é o limite da atuação do Poder Judiciário. O artigo 8º diz que o Judiciário deve reconhecer o estado de mora legislativa, ou seja, reconhecer a inércia normativa, ok? E, em primeiro lugar, estabelecer um prazo razoável. Um prazo razoável para que o poder competente, seja o legislativo ou seja a administração pública, faça a norma faltante. Então, o Poder Judiciário reconhece a omissão e depois estabelece um prazo razoável para que o poder competente faça a norma. Qual é o prazo razoável? Não sabemos. A Lei 13.300 de 2016, lá no artigo 8º, fala apenas prazo razoável, sem definir o prazo mínimo e o prazo máximo. É até uma incoerência, uma contradição. Nós estamos falando de uma ação judicial para combater uma omissão e a Lei 13.300 de 2016 é omissa em relação ao prazo, mas é isso mesmo. A Lei 13.300 de 2016 só fala em prazo razoável. E aí, em segundo lugar, se o poder competente não fizer a norma nesse prazo razoável, aí, de acordo com o artigo 8º, o Poder Judiciário tem a autorização de estabelecer as condições para o exercício do direito. Então, primeiro, prazo razoável, se o poder competente não fizer a norma nesse prazo. Segundo, o próprio judiciário é que vai estabelecer as condições para o exercício do direito pelo autor do mandado de injunção, certo? Esse artigo 8º pôs fim a uma discussão doutrinária sobre as consequências da decisão do mandado de injunção, ok? Havia grande discussão, debate entre os doutrinadores se o Poder Judiciário poderia estabelecer as condições ou não, por conta do princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º do texto constitucional. Não há mais debate, não há mais divergência. Primeiro, estabelece o prazo razoável. Em segundo lugar, se não houver elaboração da norma nesse prazo, o judiciário estabelece as condições para o exercício do direito, demonstrando assim o legislador a prioridade pela aplicação da teoria concretista intermediária. Então, entende a doutrina que o artigo 8º, ele acabou consolidando a teoria concretista intermediária. Concretista porque é possível uma solução no caso concreto, mas intermediária porque, primeiro, o poder competente tem que ter a oportunidade de elaborar a norma. E se ele não fizer, aí sim o Poder Judiciário resolve o problema da omissão
normativa. Bom, avançando, eu pergunto para você, quem é o autor da ação e quem é o réu? O autor impetrante pode ser qualquer pessoa, seja essa pessoa física ou jurídica. Já o réu, chamado impetrado, é aquele que tem a competência para elaborar a norma. Pode ser um poder, como o poder legislativo, pode ser um órgão ou uma autoridade, não importa. A depender da norma que está faltando, é que vai haver uma definição do impetrado, podendo ser um poder, órgão ou autoridade. Fechou? E digo mais, segundo o impetrado e segundo a norma faltante que a competência do mandado de injunção é definida, certo? Não existe um único órgão do judiciário que tenha competência para processar e julgar o mandado de injunção. A competência é variável de acordo com a norma faltante com o impetrado. Ok? Muito bem, existem duas espécies de mandado de injunção. O mandado de injunção individual e o coletivo. O mandado de injunção individual é cabível quando o impetrante pretender garantir o exercício de um direito individual, direito que lhe é próprio. Agora, no mandado de injunção coletivo, o que se postula é o exercício de direito por parte de uma determinada coletividade. É por isso que, para o ajuizamento do mandado de injunção, a legitimidade é especial. Não é qualquer um que tem legitimidade para o ajuizamento do mandado de injunção. A Lei 13.300 de 2016 traz a legitimidade de apenas 6 sujeitos, ok? Quais sujeitos são esses? Primeiro, Ministério Público, Defensoria Pública, em segundo lugar, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, organização sindical e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, ok? Tem um asterisco aqui na lousa, porque tenho 2 observações para fazer. A primeira observação é em relação ao partido político com representação no Congresso. Não adianta esse partido político não ter um deputado federal ou um senador no Congresso, ok? Esse partido político precisa ter um deputado federal ou um senador eleito. Caso contrário, não haverá legitimidade. Outro ponto é que a associação ela precisa estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, ok? Não adianta constituir uma associação para no dia seguinte impetrar o mandado de injunção, porque não há autorização legal para tal. Essa associação precisa estar constituída de acordo com a lei e funcionando há pelo menos 1 ano. Outro detalhe é em relação à entidade de classe. Essa entidade de classe é uma entidade que representa uma categoria profissional, ok? Cuidado com pegadinhas. Não adianta se tratar de uma entidade se não for para representar uma categoria profissional. Uma categoria, por exemplo, de estudantes, não justifica o ajuizamento do mandado de injunção coletivo por uma entidade, ok? Ótimo.
Avançando, eu quero falar sobre os efeitos. O mandado de injunção produz efeitos interpartes. Essa é a regra. Seja ele individual, seja ele coletivo, ok? Ele produz efeitos interpartes via de regra, havendo autorização legal, contudo, para que os efeitos sejam ultrapartes ou erga omnes. É a exceção quando for imprescindível ao exercício do direito, ok? Erga omnes ou ultrapartes, exceção, regra, interpartes. Outro detalhe é quanto ao efeito temporal. A Lei 13.300 de 2016, no artigo 9º e também no artigo 11, diz que a decisão do mandado de injunção vai surtir efeitos até o advento da norma regulamentadora, até que a norma regulamentadora seja editada. Então, supondo que haja uma decisão de um mandado de injunção hoje e daqui uma semana a norma regulamentadora seja feita, a decisão do mandado de injunção vai surtir efeitos até a edição da norma. Ou seja, neste exemplo, vai surtir efeitos por apenas uma semana. Dali em diante, da edição da norma em diante, é a previsão normativa que deve prevalecer em termos de exercício do direito. Então, a decisão do mandado de injunção produz efeitos até o advento da norma. Da norma em diante, é a previsão normativa que vai prevalecer, certo? Ah, Tainara, tem alguma exceção? Sim. A Lei 13.300 de 2016 vai dizer que quando a norma regulamentadora for mais favorável, os seus efeitos podem ser retroativos. Então, a lei do mandado de injunção diz que, a princípio, a norma produz efeitos ex nunc, dali em diante. Mas se a sua previsão for mais benéfica, aí ela produzirá efeitos retroativos. Fechou? Então, recapitulando, a decisão do mandado de injunção produz efeitos até a edição da norma. Da norma em diante, é ela que vai prevalecer, exceto se ela for mais favorável, né? Exceto se ela for mais vantajosa, hipótese em que os seus efeitos poderão ser retroativos. Beleza? E para fechar, você sabia que o mandado de injunção ele pode ser extinto sem resolução do mérito? Sim. Em qual circunstância, Tainara? Se a norma regulamentadora for feita antes da decisão do mandado de injunção, entende-se que o mandado de injunção perde o seu objeto. Uai! No mandado de injunção, nós reclamamos a falta de uma norma regulamentadora. Se essa norma regulamentadora é feita, não há razão para que o mandado de injunção continue em tramitação. Sendo assim, se a norma regulamentadora for editada no curso do mandado de injunção, o MI será extinto sem resolução do mérito. Eu, sinceramente, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha servido para você esclarecer as suas dúvidas. De todos os remédios constitucionais, o mandado de injunção é o que normalmente traz mais dificuldade. Mas com esse vídeo, a minha expectativa é que todas as dificuldades tenham desaparecido. Deixa seu comentário, sua curtida, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e aproveita para me seguir nas redes sociais, porque eu gosto de estar pertinho daqueles que têm me prestigiado. Até a próxima. Tchau, tchau.